Quanto ao meu Senhor, teu livro estuda, faz-me o entender, não magoada. Dentro do curso de hermenêutica, que é a ciência ou a arte de interpretação da Bíblia, seguindo os princípios que ela mesma ensina e exemplifica, vamos ver agora o capítulo 2, que são as regras preliminares para interpretação. Preliminares, mas importantíssimas. São beabá, são ABC, são tão óbvias que talvez nem precisem ser explicadas, mas não podem ser esquecidas. Então vamos ver um sumário do que vamos ver agora nessa aula. Primeiramente, vamos ver que para interpretar é indispensável a pessoa ser salva. Quem não é um salvo, um crente salvo por Jesus Cristo, de maneira nenhuma pode interpretar corretamente a Bíblia, porque vai ter os olhos de seu entendimento cegos, vai ser impossível, a Bíblia vai parecer loucura e ele jamais vai entender. Segundo, além de ser salvo, precisa ler diariamente, mais que ler, estudar. Terceiro, precisa interpretar literalmente, crendo que Deus é inteligente e bondoso, para usar as palavras perfeitas que ele escolheu e que sabe que todos os crentes poderiam entender. Deus não escreve enigmas, nem charadas, nem está zombando e escrevendo coisas que parecem uma coisa, mas na realidade são outra. Deus é honesto, puro, bom e perfeito, misericordioso e faz tudo para o nosso bem. Quarto, é necessário saber dividir as escrituras. Saber onde a escritura se refere ao judeu, por exemplo, e se refere ao crente da dispensação das igrejas locais. Quinto, é necessário que você compare escritura com escritura. Nós vamos explicar isso melhor, mas basicamente nós vamos usar os versos claros e explícitos, para com isso interpretarmos os não tão claros nem tão explícitos. As seitas geralmente fazem o contrário. Tomam uma interpretação errônea de um verso que não é tão explícito e distorcem, destroem, ignoram e aniquilam os versos que Deus colocou explícitos. Sexto, devemos aplicar e pôr em prática. Não podemos somente nos alimentar. Só crescemos se nos alimentarmos e nos exercitarmos. Da mesma maneira, o crente que lê, entende e não aplica, não vai em busca da salvação de almas, não vai em busca do esclarecimento e edificação dos seus irmãos, ele vai ficar estagnado, vai cair em intelectualismo, vai se afundar em orgulho, em vaidade e não vai progredir. Em Atos 8:35, nós vemos que Filipe, quando evangelizou aquele eunuco, ele começou pelas Escrituras, expôs as Escrituras e abriu a sua boca. Nessa ordem, ele abriu a boca e expôs as Escrituras. Então precisamos aplicar dessa maneira, abrirmos nossas bocas e explicarmos e aplicarmos as Escrituras. Sétimo, devemos, ao ler as Escrituras, ter sempre as perguntas-chave em nossa mente. Quem escreveu isso? Foi um profeta de Deus? Ou ele está citando o que um ímpio diz, ou o que um demônio diz? Por exemplo, o versículo diz que por causa da vaidade, do seu orgulho, o ímpio não investiga e diz que não há Deus. Então, se você tomar essa frase isoladamente, não há Deus, e você não perguntar quem está dizendo isso, você vai se complicar, dizendo que é Deus que está dizendo que não há Deus. Então precisamos saber quem está falando, a quem está falando, em que dispensação aquilo foi dito. E oitavo,
E por último, o último capítulo, a última sessão desse capítulo, você deve ter um plano de estudo bem definido, que você pratica diariamente. Os planos podem ser: você toma uma palavra e estuda o sentido daquela palavra em todas as vezes que ela aparece de Gênesis a Apocalipse. É um estudo muito precioso, um método de estudo muito precioso, uma disciplina. Ou então estude uma doutrina. Tome a salvação e estude um dia, uma semana, um mês. O que é que Deus ensina para a salvação na época da dispensação das igrejas locais. Ou então estude capítulos da Bíblia, livros da Bíblia. Talvez esse seja o melhor de todos os métodos. Leia um livro várias vezes, 5 vezes, 10 vezes. Comece o capítulo 1, chega no fim, comece de novo. Leia cada capítulo detalhadamente. E só use esses 3 métodos. Não procure ler ao acaso, fechar os olhos e abrir e tomar que aquele versículo onde o seu dedo apontou está dirigido para você, quer ver, não está. Nem procure estudar a Bíblia a partir dos jornais cotidianos. Então vamos ver cada uma dessas sessões. Primeira regra para se entender e interpretar a Bíblia é ser salvo. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ô meu amigo que está assistindo essa aula, talvez através da internet, se você não é salvo, eu clamo a você. Primeiro passo: você não vai estudar a Bíblia por curiosidade científica, por especulação ou por eruditismo. Se você não for salvo, você não vai entender. E eu clamo a você que, antes de tudo, você estude na Bíblia e receba a sua salvação pessoal. Então todas as coisas que antes lhe pareciam difíceis, muitas delas vão se tornar claras imediatamente. Isso ocorreu comigo, vai ocorrer com você. A segunda regra, depois de ser salvo, é leia. Você não pode entender se não ler. Você não pode aprender se não estudar. Melhor dizendo, mais do que ler, estude a palavra de Deus. Confira tudo que lhe for dito, que alguém pregar, que você lê em livro, confira nas Escrituras diariamente. Atos 17:11 diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então você precisa ser salvo, você precisa ler. Faça um plano de leitura da Bíblia. Se você tem pouco tempo, mas faça pelo menos meia hora por dia. Você procura o horário mais adequado. Para alguns é no início da manhã, para outros é no final da noite. Então, fique no local sossegado, tranquilo, abra a sua Bíblia, ore e estude a Bíblia. A Bíblia, não o que as tradições, as convenções, as associações dizem, mas o que a Bíblia ela própria diz. Terceira regra: interprete literalmente. Como eu disse, Deus é tão sábio que Ele sabe as palavras perfeitas. E Ele escolhe as palavras perfeitas. Ele não se engana. Se Ele quer falar de um dia, Ele não diz um mês. Se quer falar de 1000 anos, não vai dizer algum tempo. Quando Ele usa as palavras, Ele usa as palavras no sentido que elas têm. Então, procure o significado literal. Claro que usando as figuras de linguagem. Quando eu digo a porta para a universidade é o curso tal, é o colégio tal. Não estou dizendo que é uma porta de sucupira ou de pau d'arco, mas que aquilo é o caminho.
Então, quando Jesus diz eu sou a porta, não é literalmente uma porta de madeira, isso é óbvio. Leia a Bíblia como você lê um livro sério de história, uma reportagem séria, honesta, num jornal. Sem mistérios, sem enigmas, sem cabala, sem procurar sentidos ocultos que só a casta superior vai entender. Leia pensando que Deus é direto e é honesto. 2 Pedro 1,20 diz que, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então não podemos interpretar um versículo isolado de toda a Bíblia. Temos que ver o contexto. Primeiro o contexto imediato, o próximo. Uns 5, 10 versículos mais para cima, uns 5 ou mais versículos mais para baixo. Veja o contexto do versículo. Eu sempre digo, quando minha esposa estiver falando que um pó é bom e estiver falando com minha filha, eu sei que aquilo é um pó compacto. Mas se eu estiver na penitenciária de segurança máxima e vir um bandido dizer que um pó é bom, pelo contexto eu sei que é cocaína. Então, contexto, essa é a regra principal da interpretação. Seja literal, mas dentro do contexto. E Lucas 16:31 ensina a ser literalista, porque é dito por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e Deus, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então, Deus diz que foi o dia e foi a noite e a manhã do primeiro dia. Interpreta literalmente, foi uma noite e uma manhã, e foi o primeiro dia, e um dia é uma rotação da Terra em torno do seu eixo. Então, se a pessoa não crê em Moisés, não crê em Jesus Cristo, como deve crer? Porque crer em Jesus Cristo é crer tudo que ele disse e tudo que ele referendou, e ele referendou toda a Bíblia. Então, toda a palavra de Deus, se você não crê em toda a palavra de Deus, alguma você não gosta, você não é salvo porque não está crendo em Jesus Cristo. Você crê que ele é um grande mestre, mas que ele erra, que alguns versículos não se aplicam a você. Quarta regra, saber dividir as escrituras. Quando está falando para tomar um cordeiro de tal tipo, com tal idade, macho, sem mácula, aqui está dizendo para sacrificar, que está dizendo para o judeu. Eu não vou chegar no sábado e na feira de João Pessoa procurar, que hoje é muito difícil encontrar, na do interior talvez encontre, mas procurar um animal para trazer para casa e arranjar um sacerdote levita e mandar sacrificar. Aquilo foi dito para o judeu. Então saiba dividir as escrituras. A parte das escrituras que se aplicam a nós e a parte que se aplicam a Adão, outras partes que se aplicam à humanidade antes de Noé e assim por diante. Então saiba dividir. 2 Timóteo 2,15 diz, ser diligente no estudo. Estudo para valer, com afinco. Ser diligente no estudo, para apresentar-te a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem de que se envergonhar, retamente dividindo a palavra da verdade. Dividindo, fazendo distinção, olha, isso aqui se aplica aos perdidos, isso aqui se aplica aos salvos, isso aqui é no milênio, isso aqui é agora, isso aqui foi para os judeus, saber dividir. E dividir retamente, olha, retamente dividindo a palavra da verdade. Lembremos que os 13 livros que vão de Romanos a Filemon são os livros específicos para a igreja. Cada um livro desse, você vê o primeiro que de Paulo para a igreja que está em Roma. Depois em Corinto, de Paulo, o remetente, para o destinatário da igreja de Corinto. Então são livros escritos especificamente para a igreja ou para os seus pastores, como 1 e 2 Timóteo, como Filemon, como Tito, e Filemon também. Então, tudo que está aí é
uma carta dirigida para mim. Mas algumas coisas que estão em Gênesis e em Êxodo são, evidentemente, são inspiradas. Todas essas coisas, toda a palavra de Deus é inspirada. Mas não foi dirigida para a igreja. Não foi dirigida para essa dispensação. Então, consequentemente, vamos fazer algumas regras. Tudo que está proibido na parte de Gênesis, no Velho Testamento, ou no livro de Atos, ou em Hebreus e Apocalipse, que são fora da dispensação da igreja, tudo que foi escrito fora da dispensação da igreja, se for escrito o contrário entre Romano e Filemon, então o que foi proibido para o judeu, mas foi permitido ao crente do Novo Testamento, então está permitido, prevalece o que foi escrito para a gente. Se foi ordenado a ele e não foi a nós, então não está ordenado a nós. E se foi prometido a eles do Velho Testamento, mas não foi a nós, não está prometido a nós. Depois disso, tudo que foi proibido, ordenado ou prometido em ambos, que é a parte da igreja e a parte fora da igreja, mas foi proibido, ordenado ou prometido em ambas as partes, então se aplica a nós. Continua proibido, continua ordenado, continua prometido. Então, foi ordenado, não matarás ao judeu, e também no Novo Testamento. Então, eu não vou matar. E assim por diante. Foi proibido idolatria no Velho Testamento, e foi no Novo Testamento, eu não vou idolatrar, não vou adorar um ídolo. Foi prometido a bênção de Deus para os que os buscam, no Velho e no Novo Testamento, então eu creio e aplico essa promessa minha. Agora, quando o Velho Testamento proíbe, aliás, a parte fora da igreja, o Velho Testamento, 1º e 2 Pedro, Apocalipse, proíbe, ordena ou promete uma coisa, onde a parte da igreja, que é de Romanos a Filemon, guarda silêncio, essas partes vão precisar de uma análise muitíssimo mais acurada, com considerações de implicações rigorosamente lógicas e irrefutáveis, que ninguém possa discutir, e feitas a partir de verdades bíblicas as mais explícitas e claras. Vamos fazer uma distinção. A lei cerimonial é o que trata de cerimônias, sacrifícios, o tipo de roupagem do sacerdote, a regra de higiene. Então, essas regras não necessariamente, se não forem repetidas no Novo Testamento, não necessariamente são dirigidas a mim. E o que é uma lei cerimonial? Lei cerimonial é referente a uma cerimônia e é uma coisa que nunca, jamais eu poderia saber se Deus não tivesse revelado. Como é que eu saberia se Deus não tivesse dado a ordem de não misturar tipos de fibra diferentes no tecido? Como é que eu saberia disso? O judeu não podia misturar uma parte do tecido ser linho e outra ser lã de carneiro. Então, no propósito de Deus, talvez para ilustrar a separação, não podia um tecido ter mistura de fio. Então isso é uma coisa cerimonial para o judeu, não foi repetido no Novo Testamento, então você hoje pode usar poliéster, algodão, o que quiser, que não é pecado. Isso não é pecado perante Deus. Uma lei cerimonial assim, eu não conseguiria imaginar se Deus não tivesse dito. Deus deixou o princípio de um dia de repouso, um dia para adoração, para gratidão a Ele. Mas só foi dito nos 10 mandamentos que deveria ser o 7º dia. E no Novo Testamento, essa lei não é repetida, e em Gálatas diz que a gente não deve fazer diferença entre dia e dias. Então essa regra não tem aplicação, é uma regra cerimonial voltada para os judeus.
Agora, as regras morais, a lei moral, são coisas que a consciência do pior homem, que nunca tenha lido a Bíblia, não pode escapar de ter uma ideia daquela lei. Ele pode não aceitar, mas o mais ímpio, índio, canibal, ou pagão que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, como na época de Gengis Khan, aqueles tribos cruéis que exterminavam uma outra, eles lá no íntimo do coração sabiam que aquilo era errado, porque eles não queriam que aquela morte fosse aplicada a ele, ou aos filhos, à esposa e à mãe dele. Então a lei moral, Deus deixou programada na consciência, no coração humano. Essa lei é sempre válida. O que Deus falou, não matarás, não roubarás, isso é válido em todas as dispensações. Vou dar mais alguns exemplos. A proibição do espiritismo. Isso é parte da lei cerimonial ou da moral? É parte da lei moral. Porque a prática espírita viola outros mandamentos que ainda são válidos para essa dispensação das assembleias locais. Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua força, de toda a tua mente, todo o teu entendimento. E o idólatra, o espírita, o hindu, o islamita não fazem isso. Não adoram somente, exclusivamente o Deus do Velho Testamento, o Deus da Bíblia. Já a lei cerimonial, nós explicamos que a lei do sábado é uma regra cerimonial. E a do ano sabático. A cada 70 anos havia um ano onde não se plantava na terra, e a terra tinha descanso, mas Deus fazia com que a safra do ano anterior fosse dobrada. Então, esses são exemplos que ilustram. Quinta regra do capítulo 2. Comparar escritura com escritura. Explicaremos melhor mais adiante, mas um versículo que embasa esta regra é 1 Coríntios 3:13, aliás, 2:13, que diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Presta atenção, comparando as coisas espirituais, que são as coisas que estão na Bíblia, com as espirituais, novamente, as outras coisas que estão na Bíblia. Então, para entendermos uma doutrina, temos que ler vários versículos, de preferência todos os versículos correlatos, que dizem respeito à mesma particularidade daquela doutrina. Você está estudando sobre segurança da salvação, estude todos os versículos que falam da segurança da salvação e os que os inimigos dessa doutrina usam para dizer que não se pode ter segurança da salvação. Então compare, veja os versículos que são dirigidos à igreja, entre Romanos e Filemão, e os versículos que são dirigidos à época da tribulação ou à época da lei. Compare, viu? Compare. Você, para diferenciar testemunhas no julgamento, você compara, faz a careação, coloca uma testemunha no mesmo banco contra a outra, para cada um olhar nos olhos da outra e afirmar, ou gaguejar, ou negar, ou se contradizer. A Bíblia nos contradiz, mas nós comparando, nós entendemos o que se aplica à dispensação das igrejas locais e o que não se aplica. Sexta regra, aplique. Não adianta você somente se alimentar com carne, leite, queijo, ovos, feijão, farinha, todo o alimento, comer muitas calorias, mas ficar inerte numa cama, se engordando, se tornando obeso, doente.
para você ter saúde, você precisa ter equilíbrio. Você se alimenta e tem energia, você vai trabalhar na enxada, vai trabalhar na agricultura, você vai trabalhar como pedreiro, você vai se exercitar, vai correr, vai andar, vai caminhar. Então você vai ter saúde. Então, para haver equilíbrio, se você só faz trabalhar sem nunca estudar a Bíblia, você vai ensinar errado, vai evangelizar errado, vai crer errado, vai edificar errado. Mas se você só faz lei e não aplica, você vai ficar estéril. Você vai ficar desequilibrado. Então você precisa fazer duas coisas. Aprender e dar. Aprender e transferir. Aprender e compartilhar o que você aprendeu. Nós temos isso em Atos 8:35, que diz que Filipe, abrindo a sua boca, primeira coisa, e começando nesta escritura, segunda coisa, lhe anunciou a Jesus, terceira coisa. Então precisamos falar, mas precisamos falar as escrituras, não as opiniões, não o que Calvino falou, não o que Lutero falou, não o que Agostinho falou, não o que o pastor falou, não o que ninguém falou. Precisamos falar a Bíblia. Nossa declaração de fé é a Bíblia. Nós não citamos confissões de fé de Westminster ou de qualquer outro local. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Não há outra coisa que queiramos citar quando evangelizamos, quando ensinamos no seminário, no instituto, na escola dominical ou pregamos na igreja. A Bíblia e só a Bíblia. Tiago 1,5 diz que precisa haver esse equilíbrio. Diz, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então precisamos praticar, fazer, pôr em execução. A sétima, tenha sempre perguntas-chave em sua mente ao ler cada parágrafo, cada capítulo da Bíblia. Você se pergunta em cada parágrafo. Aliás, o modo certo de ler a Bíblia é ler parágrafo, não versículos isolados. O parágrafo dá um pensamento completo. Então, às vezes o parágrafo são 4 versículos, 5 versículos, às vezes 10 versículos, às vezes 20. Você acostuma a ler pelo menos parágrafos, nunca leia versículos isolados. Mas voltando aqui ao assunto, tenha sempre as perguntas-chave. Pergunte pelo menos essas coisas. Quem está falando nesse verso? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Então aquilo é infalível. É um profeta de Deus profetizando em nome de Deus, como se fosse um escriba, uma máquina de escrever, um amanuense, transmitindo o que Deus colocou na sua mente? Então aquilo é a palavra de Deus, é infalível. É um anjo de Deus? Então também é infalível. É um crente sincero, mas não inspirado? Então cautela. Talvez ele esteja certo 80% ou 90% das vezes, mas ele não é inspirado, então ele às vezes erra. O melhor pastor, o melhor escritor pode acertar 80%, 90% e errar 10% ou 20%. Ou é um descrente. O descrente quase sempre vai estar errado. Quase sempre vai estar errado. Ocasionalmente, como Deus fez até a jumenta falar o que ele queria, ou fez o descrente Gamaliel falar o que Deus queria, Deus pode usar o descrente para transmitir uma verdade, mas não é confiável. O que ele diz, você tem que examinar 10 vezes para ver se está de acordo com a Bíblia. Ou é um demônio que está falando? Esse nunca, jamais vai ser confiável. O demônio que tentou Jesus Cristo, aliás, o príncipe dos demônios, Satanás, as 3 tentações que fez, a finalidade era teve a ousadia de tentar levar uma tentação a Jesus Cristo como se fosse possível ele cair em pecado.
Ele não podia porque ele é homem, mas é o homem perfeito e é Deus que não pode ser tentado. A ninguém tenta, nem pode ser tentado. Viu? Então o que o Lúcifer disse, está errado. Tudo que ele diz, tudo que o demônio diz, está errado. Pode parecer certo, mas a intenção é errada. Começou que Satanás disse a Eva, plantou a primeira semente de dúvida. É assim que Deus disse em Gênesis. Então esse é o trabalho de Satanás até hoje. E tem muita gente fazendo esse trabalho nas igrejas, nos seminários, ensinando. Será que é assim mesmo? Isso é trabalho de Satanás. Né? C. Pergunto no capítulo de hoje que você leu, qual o versículo que mais tocou meu coração? Aplique a você mesmo. A doutrina é emocionante. O errado é ter emoção por uma doutrina errada. Aí você vai estar errado. Mas você estudar a grandeza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, depois você chorar de emoção, isso é certo. Viu? E depois aplicar, você pedir perdão a Deus e aplique na sua vida. Cada estudo que você faz na sua Bíblia deve tocar a sua vida pessoal. Deve lhe trazer gratidão, emoção, desejo de servir a Deus melhor. Né? D. Pergunto, qual a ideia principal do capítulo que eu quero memorizar? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, fala do arrebatamento. Que a ideia principal que está do capítulo, no final do capítulo, é descrever a bênção que vai ser o arrebatamento. Pergunto o que o capítulo ensina a respeito de Cristo. Por exemplo, você estiver lendo em Gênesis sobre José no Egito, muito linda essa história, emocionante. Mas isso tem alguma coisa que fala a respeito de Cristo? Tem. José foi um tipo de Cristo, odiado pelos irmãos, os irmãos tentaram matá-lo, ele sobreviveu e foi a salvação dos irmãos para não morrer na fome. Então Cristo foi rejeitado, foi morto, foi rejeitado pelos irmãos, os judeus, foi morto para a salvação dos judeus que crerem e dos gentios que crerem. Pergunto também, letra F, há um exemplo que eu devo seguir? Então a gente vê, por exemplo, na história de Marta e Maria, como nós devemos não só trabalhar, mas adorar, termos tempo para adoração a Deus. Né? Em qualquer parte da Bíblia vai ter um exemplo que você deve seguir. A gente não lê só mecanicamente, a gente não lê só como que houve uma história, como que lê um romance. A gente lê para crescer, a gente lê para ser modificado, a gente lê para ter a inspiração no sentido da motivação para mudarmos para melhor. E G, que é correlato com isso, há um erro que eu devo evitar na minha vida. A gente vê, por exemplo, ler onde alguém mentiu, e isso trouxe péssimas consequências a ele. Então me pergunto, será que eu estou mentindo? A gente lê no outro canto de um servo sendo relapso e sendo malquisto pelo seu senhor. Então aplica para mim, será que eu estou sendo relapso e negligente do trabalho de Deus? Devo perguntar também, há alguma tarefa que eu devo realizar? Devo perguntar, há alguma promessa da qual eu devo me apropriar? Isso é, crer. Às vezes nós esquecemos as promessas de Deus. E Deus diz que não vos inquieteis pelo dia do amanhã, porque basta cada dia o seu mal. E às vezes eu li isso 3.000 vezes e posso estar preocupado por uma coisa tão insignificante que vai ocorrer, talvez, daqui a dias, ou meses, ou anos, e eu fico preocupado. E lembro que Deus diz que o Pai Celestial cuida dos pardaizinhos das aves. Vem a tempestade, mas Ele cuida. Cada dia dá o alimento. Nenhuma delas ajunta em celeiro, mas não falta o seu alimento a cada dia.
Então eu devo perguntar a mim mesmo, devo me apropriar dessa promessa? J, há algum pecado que eu devo confessar e abandonar? Ou pelo menos me esforçar para abandonar? A gente deve aplicar não para os outros. O nosso dedo não está dentro, isso é bom para disciplinar e corrigir fulano que está errado. A gente deve perguntar, Senhor, sonda meu coração, vê se há nele alguma coisa pela qual devo me arrepender e pedir perdão. Algum pecado que eu nunca notei, nunca pedi perdão a ti, porque se eu já pedi, estou perdoado. Mas algum pecado a mais que eu devo pedir perdão? E oitava e última dessas regras desse capítulo 2. Sempre tem um plano de estudo bem definido. Qualquer plano é melhor do que nenhum plano. Você, por mau atirador que seja, você olhar bem, se esforçar bem para acertar o alvo, é melhor do que você fechar os olhos, girar 3 vezes em redor de si e atirar para qualquer local. Fatalmente vai errar. Se você não mirar, vai errar. Se você mirar, talvez erre por 1 centímetro, 2, 3, mas é melhor do que não ter nenhum plano. Então, há vários planos. Às vezes é melhor um para uma pessoa, outro plano é melhor para outra. E durante fase da nossa vida, a gente pode passar alguns meses usando um plano, depois mudar para outro. E essa variedade vai edificando melhor a gente. Um plano é estudar uma palavra. Você toma uma palavra como segurança, ou toma uma palavra como mansidão. E você vai numa concordância e vê todos os versículos que falam sobre aquela palavra. Eu já fiz isso, passei 3 anos lendo a Bíblia tópica de Navy, o Navy's Topical Bible. E foi muito bom para a minha vida, porque eu colocava todos os versos sobre um assunto, um tópico, todos juntos. Então havia versos, desde Gênesis até Apocalipse, sobre um assunto. Por exemplo, para não se irar facilmente. Então, rachava um pouquinho meu coração de pedra. 2 versículos rachava mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, esmigalhava meu coração. Eu me arrependia e pedia para Deus me modificar. Então faça assim, algumas vezes estude uma palavra na Bíblia. Para dar um exemplo, você estudando todas as ocorrências da palavra coração, vê que há 10 tipos de coração na Bíblia. Há o coração purificado, que a gente encontra em Tiago 4,8. Há o coração duro, que a gente encontra em Marcos 10,5. Calejado, impermeável, que não é macio, é o coração duro que resiste a Deus. Há o coração tardo, que demora a entender, demora a se dobrar a Deus. Sofre, 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 sofre. E eu me admiro muito até hoje em pensar como Jonas passou 3 dias no estômago de uma baleia, com peixe podre, passando pelo nariz dele, tocando no corpo dele, sendo digerido, o suco gástrico digerindo aquele peixe, transformando em mingau. Por um milagre, Deus preservou o corpo e a vida de Jonas. Mas ele passou 3 dias e 3 noites para finalmente pedir perdão a Deus. Coração duro e tardio. Outro coração, um coração preparado, pronto para servir, pronto para louvar, pronto para trabalhar pelo Senhor. Um coração preparado, que acorda de manhã, pronto, Senhor, quais são as ordens para mim hoje? O que é que o Senhor quer que eu faça hoje? E o coração enganoso, que engana os outros, engana tanto os outros que termina crendo na mentira e enganando a si mesmo. Há o coração ardente, há o coração do povo e assim por diante. Observação, deixe o Espírito Santo ser o seu professor. Ponha tempo, esforço, oração e submissão no estudo da palavra de Deus. Não aceite como referência o que nenhum homem ensina. Seja o pastor de sua igreja, seja a sua denominação, seja um escritor de livro,
A única autoridade final é a Bíblia, Deus falando através da Bíblia e o Espírito Santo sendo o seu professor. Use uma boa concordância. A melhor coisa que você pode usar, ao invés de ler dezenas ou centenas de comentários errados, falhos, humanos, tome uma concordância e use essa concordância para descobrir o que a Bíblia diz sobre aquela palavra. Há várias, como a de Strong, estão na internet e tomam uma concordância baseada no texto massorético do Velho Testamento em hebraico e no textos receptos do Novo Testamento. Só aceitam uma concordância baseada nesses textos. Sola Escritura. Todo mundo diz isso, pouca gente faz. Há muitas igrejas que se orgulham desse lema Sola Escritura, vivem citando grandes nomes, vive citando confissões daqui e dacolá, ao invés de citar somente a Escritura. Muitos debates são citações, mas Santo Agostinho disse assim, São não sei o que disse isso, a minha confissão de fé diz isso, o livro tal diz isso, como se aquilo valesse alguma coisa. Vamos nos basear só na Bíblia. Escritura, 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 são as nossas 3 regras. Outra maneira, outro método de estudar, estuda uma doutrina. Toma uma doutrina, por exemplo, santificação, e toma um bom livro de doutrina, que são pouquíssimos. Talvez de 1000 você encontre um que ainda preste, principalmente quando é escrito nos anos 1800. Hoje são muito raros os livros bons. Então toma um livro de um teólogo bíblico, portanto batista, mesmo que use outro nome. Estou falando batista como adjetivo. E estude aquele livro. Aliás, estude aquela doutrina. Estude num livro de teologia, estude no outro, compare com a Bíblia. Descubra o que puder sobre doutrinas tais como oração. O que é que a Bíblia ensina sobre oração? Sobre inspiração, sobre salvação, sobre santificação e assim por diante. Sempre lembrando que homens são falíveis. Ou então estude sequencialmente os capítulos de um livro da Bíblia. Leia várias vezes o mesmo capítulo. Leia várias vezes o mesmo livro. Um projeto bom é tomar um livro curto e ler o livro todo, todos os dias durante um mês. Você lê o primeiro dia, um livro como 1 João, como Filemon, como 1 ou 2 Pedro. Então, toma aquele livro, leia 30 vezes, para você ver a riqueza de conhecimento, de entendimento que Deus vai lhe dar. Leia sequencialmente. Viu? Esse talvez seja o melhor método de ensino, método expositivo. Infelizmente, na minha vida, eu fui encarregado mais de estudos tópicos. Eu sempre me submeto ao pastor e pergunto o que ele quer que eu ensine na escola dominical, no instituto. E o pastor sempre faz exposições expositivas, passa semanas ou meses pregando sobre o livro. E eu sempre fui chamado para ensinar a parte doutrinária. Mas eu reconheço que a pregação que edifica mais uma igreja é a pregação expositiva. O estudo que edifica mais o crente é o estudo expositivo, estudando capítulo por capítulo de cada livro da Bíblia. Use o seguinte plano para cada capítulo. Bote num papel ao lado da Bíblia, se as imagens são grandes. Qual é a ideia principal do capítulo? Faça um esboço do capítulo. Esse capítulo fala sobre tal coisa, dividindo em 3 subpartes, A, B e C. Determine qual é o versículo-chave do capítulo. O versículo-chave de tal capítulo, por exemplo, de João capítulo 3, é João 3,16. Determine o que é que o capítulo ensina sobre o Cristo. Como eu falei, mesmo em Gênesis, mesmo no Velho Testamento, você encontra ensinamentos sobre a bendita pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E faça uma lista dos aspectos em que aquele capítulo pode se aplicar na sua Bíblia. Como dever de casa, se você está estudando com seriedade, eu peço que você leia o livro de Filipenses.
e prepare um estudo usando esse plano que eu falei agora. Leia várias vezes e em cada capítulo bota a ideia principal, faça um esboço do capítulo, diga qual o versículo-chave, etc. Envie sua resposta para o seu pastor de sua igreja avaliar. 4, por final, só use esses 3 métodos. Não caia na tentação de ler aleatoriamente. Ninguém jamais constrói monta uma tenda ou constrói uma máquina lendo um manual aleatoriamente. Ninguém estuda matemática aleatoriamente, nem física, nem biologia. Então, use um método. Não faça assim, eu vou sortear assim, vou jogar um dado, um bozó, como chamam, e o que disser eu vou abrir para ler naquele capítulo, naquele versículo. Vou abrir de olhos fechados, todo dia eu abro a Bíblia de olhos fechados, coloco o dedo no versículo, leio aquele versículo, repito 50 vezes durante o dia. Você fizer isso, você morre de velho e não vai sair do leite. Você tem que ter um plano. Use somente esses 3 métodos. Pior do que usar um método não muito bom é não ler a Bíblia. Então, Deus nos abençoe para lermos a Bíblia. Lermos com o coração, com a mente, com atenção. Procurando entender, discernir e aplicar. Comparando Escritura com Escritura. Dividindo as Escrituras. Entendendo quem fala, para quem fala, em que tempo fala. Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe, meu aluno desse curso que eu estou gravando. Amém.